Olá, meu nome é Clara, sou bolsista do programa CNPq e desenvolvi, sobre a orientação da professora Silvana, o projeto intitulado Avaliação do Crescimento de Cândida em Resíduo de Avicultura para a Produção de Proteína de Célula Única. A produção de aves no Brasil cresce cerca de 3,6% ao ano e deve representar 44% das exportações globais de carne de frango, de acordo com os dados do MAPA. Esse crescimento gera um grande desafio no manejo sustentável dos resíduos agrícolas produzidos por essas aves, como o efluente avícola, que é o foco do meu estudo aqui. O objetivo desse trabalho é investigar o uso de resíduos avícolas como efluente de aviário para produzir proteínas de célula única, single cell proteína de célula única ou single cell protein. São proteínas produzidas por micro-organismos, como bactérias e leveduras. Nesse caso, utilizamos as leveduras. Esses micro-organismos crescem rapidamente e podem ser cultivados em substâncias como resíduos agrícolas ou efluentes, sendo uma fonte sustentável de baixo custo de proteínas para diversas aplicações, incluindo alimentação animal e humana. Buscando alternativas sustentáveis para os resíduos gerados pelas aves. E comparar o desempenho da produção de proteína entre as espécies de Candida albicans, Candida parapsilosis e Candida orientalis, representadas respectivamente pelas figuras abaixo. Então, a metodologia utilizada. Primeiro foi realizado ensaio do crescimento das leveduras em meio YPD, em shaker a 150 RPM, a 30 graus Celsius. Do mesmo modo, fizemos ensaio de crescimento das leveduras no efluente de aviário e também na mistura da cama com o efluente. Após isso, fizemos a leitura da absorvância em espectrofotômetro a 600 nanômetros e plotamos o gráfico do crescimento. Só não consegui plotar o gráfico do crescimento da mistura da cama com o aviário, porque, como podem ver aqui, é muito escuro e não consegue captar pela espectrofotometria. Depois, centrifugamos o inóculo, secamos a biomassa obtida e quantificamos a proteína pelo método de Kildon. O método de Kildon mede o nitrogênio presente nas amostras. E esse método parte da premissa que a quantidade de nitrogênio presente na amostra será a quantidade de proteína, já que o nitrogênio é um componente essencial das proteínas. Então, a partir disso, a gente calculou a concentração total de proteínas. O método de Kildon mede o nitrogênio presente nas amostras. E aqui tem uma foto representando a digestão pelo método de Kildon. E aqui tem uma foto representando os resultados obtidos. Nesse primeiro gráfico está plotado os resultados do crescimento das 3 leveduras no meio YPD. E aqui podemos notar que houve um crescimento mais rápido aqui da Candida albicans, que está representado pela linha azul. Aqui são os resultados da curva de crescimento das leveduras no efluente. E abaixo, as curvas de crescimento das leveduras e as bactérias do próprio efluente. Aqui eu coloquei um gráfico apenas do crescimento do efluente. E um ponto a ser observado é que foi um crescimento mais significativo do que com a levedura. Então, isso vai influenciar diretamente no próximo resultado, que é sobre a quantidade de proteínas dessa biomassa. Os resultados obtidos das porcentagens de proteínas. Aqui nessa primeira tabela, observamos os valores das proteínas no meio YPD, no efluente, e a porcentagem de proteína do efluente com as bactérias do próprio efluente crescidas sobre as mesmas condições das leveduras. O que podemos observar que o efluente sem as leveduras obteve um número maior do que a levedura Candida albicans, por exemplo, e a CP. O que mostra que a adição de leveduras não teve uma influência tão grande na produção da proteína. E a tabela 2, a gente tem a porcentagem de proteína no efluente e na cama de aviário, sem o crescimento e com o crescimento da Candida orientalis, CO. Então, a cama de aviário
sem nenhum crescimento, o efluente agrícola sem nenhum crescimento e com o crescimento da Cândida orientalis teve um grande aumento. E da mistura do efluente com a cama, tivemos também um aumento significativo. Conclusão. Os resultados deste estudo mostram que o efluente avícola pode ser uma promissora fonte de proteínas microbianas ou single cell protein. No entanto, a adição da levedura não proporcionou vantagens considerando o elevado crescimento das bactérias no efluente. Agradeço ao FOP pelo suporte, ao programa CNPq, à professora Silvana pela orientação, ao laboratório LBTM e seus membros pelo apoio técnico e às agências de fomento que tornaram esse projeto possível. Muito obrigada.